Bortoleto acabou de revelar que a pilotagem na Fórmula 1 de 2026 não é sobre a próxima curva, é sobre o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 voltas. Se isso não te diz nada ainda, fica aqui, porque quando entender o que ele está fazendo dentro do cockpit, você vai enxergar a corrida de um jeito completamente diferente. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Mariana Becker foi direta depois de Miami. Foi um fim de semana para esquecer. Cheio de problemas técnicos, com Bortoleto largando na última posição e chegando em 12º fazendo uma corrida sólida. Mas a Audi precisa entregar um carro que não gere tantos problemas. Ponto final. Sem eufemismo, sem diplomacia corporativa. E ela está certa. Bortoleto recebeu um toque no início da prova que danificou a asa dianteira. A decisão da equipe foi manter o carro na pista mesmo assim. Mesmo com tudo isso contra, o brasileiro ganhou 10 posições ao longo das 57 voltas. Uma corrida de recuperação que merece ser chamada pelo nome que tem, excepcional. Mas que não apaga o fato de que a equipe falhou em entregar as condições mínimas para que um talento desse nível possa competir de igual para igual. A próxima etapa está confirmada para o Grande Prêmio do Canadá, entre os dias 22 e 24 de maio, com sprint race e apenas um treino livre, no mesmo formato de Miami. A corrida principal está marcada para as 17 horas de Brasília do domingo, dia 24. Mas o que aconteceu depois de Miami foi mais revelador do que qualquer resultado em pista. Bortoleto soltou uma declaração que redefine o que significa pilotar na Fórmula 1 de 2026. O brasileiro confirmou que a era do piloto de instinto puro acabou. Hoje, para sobreviver e atacar com eficiência, ele não pensa na próxima curva, pensa no que vai acontecer daqui a 3 ou 4 voltas. O planejamento envolve prever onde o rival vai cometer o erro por falta de carga elétrica. Não é pilotagem reativa. É pilotagem preditiva, calculada, armada como uma sequência de xadrez executada a 300 km por hora. O que ele descreveu não é apenas uma técnica de corrida. É uma mudança de paradigma completa na forma de competir na categoria. A lógica por trás dessa abordagem é cruel e eficiente ao mesmo tempo. Bortoleto não quer ultrapassar o adversário agora. Ele quer que o rival gaste energia tentando se defender, para que 2 ou 3 voltas depois esse mesmo adversário chegue a uma reta crítica com a bateria no limite, sem condições de responder. A ultrapassagem acontece, mas ela foi armada voltas antes, de forma invisível para quem assiste pela televisão. Nos bastidores, o que se comenta é que essa técnica tem gerado um estado de irritação crescente entre pilotos experientes que ainda tentam reagir ao que está acontecendo na volta atual, enquanto Bortoleto já está executando o plano da volta seguinte. A telemetria da Audi mostra o brasileiro sacrificando deliberadamente a entrada de certas curvas para otimizar a regeneração do MGU-K, priorizando a recarga da bateria sobre o tempo de volta imediato. Os puristas chamam de pilotagem antinatural. Os engenheiros chamam de inteligência de sistema. Mas essa habilidade intelectual dentro do cockpit carrega uma contradição incômoda que ninguém na equipe quer discutir abertamente. Se Bortoleto precisa calcular 3 ou 4 voltas antes para conseguir uma única ultrapassagem, isso também expõe a limitação do pacote técnico que tem nas mãos. Um carro com potência e confiabilidade de ponta não exige esse nível de compensação estratégica para produzir resultados. A inteligência do piloto está sendo usada, em parte, para mascarar um déficit de recuperação de energia térmica no motor, algo que a telemetria confirma quando comparada com Ferrari e Mercedes em aceleração inicial. O 12º lugar em Miami, celebrado internamente como uma vitória estratégica, foi conquistado com uma suspensão excessivamente rígida que destruía o pneu dianteiro esquerdo nas curvas de alta. Sem essa inteligência de múltiplas voltas, o carro simplesmente não teria ritmo para competir. O que Bortoleto está fazendo é brilhante, e ao mesmo tempo é um grito silencioso de que o equipamento ainda está aquém do necessário. O contraste com o que acontece no restante do grid não poderia ser mais revelador. Na Ferrari, Hamilton luta contra um carro que parece não compreender seu estilo de frenagem tardia, gerando um desgaste de pneus térmicos sem precedentes. Na Red Bull, Verstappen opera com um dos carros mais rápidos do grid, mas convive com decisões estratégicas do pit wall que desperdiçam esse potencial em momentos críticos. Na Mercedes, Antonelli administra a bateria com uma fluidez que parece de outro campeonato. E no meio de tudo isso, um brasileiro de primeiro ano jogando xadrez elétrico com todos eles ao mesmo tempo. O boost de energia se tornou um novo DRS, mas com uma diferença crucial que muda tudo. Ele pode acabar no meio da reta, transformando uma manobra de ataque em uma humilhação pública em frações de segundo. Quem souber gerenciar esse recurso com mais precisão não é necessariamente quem tem mais potência, é quem entende melhor quando usar e quando guardar.
A conversa de Bortoleto tomou um rumo ainda mais revelador quando o assunto chegou no possível retorno dos motores V8, prometido pela FIA para 2031. A resposta foi diplomática, mas carregada de subtexto. O brasileiro chamou os motores atuais de extremamente complexos, uma descrição técnica que, no contexto certo, é também uma crítica velada ao regulamento de 2026. O som do motor sempre foi parte da alma da Fórmula 1. O que se ouve hoje nas arquibancadas é o zumbido eletrônico de um sistema que prioriza a narrativa de sustentabilidade sobre a emoção visceral que fez o esporte o que é. Há quem diga que a promessa do retorno dos V8, anunciada por Mohammed Ben Sulayem, é mais um movimento político para acalmar equipes descontentes com o peso excessivo dos carros híbridos do que um compromisso real com a mudança. Bortoleto, como piloto Audi, precisa defender publicamente o futuro elétrico da categoria. Mas suas palavras sobre o rugido inigualável dos V8 entregam uma saudade que nenhum discurso institucional consegue disfarçar completamente. A tensão interna na categoria está em um nível que poucos ciclos regulatórios produziram. Rumores circulam de que McLaren e Mercedes já estão monitorando a forma como Bortoleto gerencia a lógica de uso de energia para tentar replicar elementos da abordagem do brasileiro em seus próprios carros. A Red Bull, por sua vez, estaria testando soluções aerodinâmicas dentro dos limites do regulamento para compensar as limitações de bateria que afetam Verstappen em determinados tipos de circuito. Se a Audi está usando esta temporada principalmente para coletar dados de comportamento sob estresse térmico visando 2027, Bortoleto está sendo o instrumento mais eficiente dessa coleta. Cada volta, cada decisão de gerenciamento, cada sacrifício de tempo imediato em função da estratégia de longo prazo gera informação que nenhum simulador consegue reproduzir com a mesma fidelidade. Isso pode ser uma visão de longo prazo inteligente. Ou pode ser uma forma elegante de aceitar que 2026 já está perdido antes de junho. O que é inegável é que Bortoleto está provando que, mesmo dentro de um carro inferior, é possível competir com pilotos de equipes maiores se você entender o jogo melhor do que eles. Enquanto a Ferrari comete erros recorrentes em pit stops e escolhas de pneus, o brasileiro está construindo uma fortaleza mental dentro do cockpit, vencendo batalhas que começam muito antes de qualquer manobra visível. Mas a Fórmula 1 é cruel com quem planeja demais e entrega de menos na percepção do público. Se essa estratégia de paciência falhar em uma disputa direta por pontos importantes, as críticas sobre falta de agressividade vão aparecer com força. E no paddock, reputação se constrói em vitórias, não em 12º lugares bem gerenciados. A Audi tem um trunfo. Esse trunfo fala português e pensa voltas à frente de qualquer adversário. A questão que Montreal vai começar a responder é se esse trunfo é suficiente quando o carro ao redor dele ainda não acompanha o nível de quem está dentro. Bortoleto é o Einstein do motor elétrico ou o primeiro a admitir o que todos os outros estão escondendo? Deixe a sua opinião nos comentários. Essa discussão merece profundidade. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise que vai além do resultado de domingo, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Canadá vai ser o próximo capítulo, e ele começa a ser escrito agora.